Isaías e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1:3. Confira na sua Bíblia, tá bom? Atos 1:3. Semelhantemente, no dia em que morreu o ladrão, foi despertado dentre os mortos, juntamente com milhares de salvos, entre a voz de comando, semelhante à voz de arcanjo, e a trombeta de Deus. E ele passou a estar com o Senhor. É profundo isso, né, gente? É maravilhoso. Vai acontecer conosco. As elucubrações humanas acerca dos eventos pós-morte, segundo a um viés grego-romanos, como se o pós-morte envolvesse espaço-tempo, não a conduta com a perspectiva bíblica, pois para Deus todos os eventos humanos, passado, presente, futuro, já ocorreram. Passado, presente e futuro já ocorreram. Voltar ao passado ou se deslocar ao futuro é algo que escapava à compreensão do homem da antiguidade, tanto que só recentemente livros e filmes de ficção científica passaram a abordar o tema, né? O tema de viagem a outra época, a outro tempo. Na mitologia grega, Cronos, filho de Urano, céu, ou Gaio, terra, é apresentado como uma das divindades das primeiras gerações de titãs, porém os seus atributos estavam relacionados à agricultura e à condição climática, e por isso ele era considerado o deus, com D minúsculo, do tempo, Cronos, ou descrito como possuidor do poder sobre as estações, e por isso a correlação com a agricultura. Portanto, ele não tinha controle sobre o espaço-tempo. É inevitável falar dos gregos, temos que estar sempre apresentando. O apóstolo Paulo é uma linha da carta de Romanos, sintetizada a narrativa de Gênesis de maneira magistral, pois deixa explícito que Cristo ter a imagem que veio ao mundo. Lá no Éden, Adão teve que ser criado segundo a imagem de Cristo. Haveria de vir, ou seja, antes de vir ao mundo, o Verbo eterno estabeleceu qual seria a sua forma humana ao modelar o barro para criar Adão. Oh, que maravilha, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5:14. O Adão foi criado segundo a figura, imagem, né, daquele que havia de vir, o Cristo homem, o último Adão. Assim está também escrito, o primeiro homem. Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Confere lá, tá bom? Perceba que a má leitura do Gênesis, do Asos, para a interpretação do Adão, foi criado à imagem e semelhança do Deus invisível, sendo que no Gênesis temos Deus somente declarando o seu intento, projeto. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ao criar o homem, Deus estava no próprio eterno estabelecimento em Cristo. Projeto esse, que se concretizava em Cristo, ressurreto, e que é a expressa imagem do Deus invisível, o primeiro Adão, quando foi criado. Não foi a conclusão do proposto por Deus. Façamos o homem a nossa imagem. O homem só foi feito à imagem de Deus quando Cristo ressurge dentre os mortos. E Cristo conduz muitos filhos a Deus, conforme a semelhança de Deus. Que Deus abençoe você em todo momento e aguarde-nos para mais um estudo, tá bom?